Então, retomando aí a segunda sessão da aula de hoje, a terceira aula, a segunda terça-feira. Vamos lá. OABV, como eu falei, ele funciona em diário, semanal, 60 minutos, mas tempos mais curtos eu acho que ele perde um pouco da acertabilidade, porque os volumes variam muito, né, de tempos em tempos, então você considerar, mas no final, enfim, tem muita gente dizendo que está usando e funciona. Apesar das minhas aulas, nos meus vídeos eu dizer que eu não uso, tem muita gente dizendo que está usando e está funcionando. Então tem que testar. Eu nunca cheguei nem a testar ele no intraday, tá? Porque eu achei que conceitualmente não funcionaria. Um intraday muito curto. Tá? Deixa eu ver. Então, a Tweezer Top pode ser usado com candle intermediário, apesar de tecnicamente ou literariamente falando não, mas é aquela história. Se você tem, por exemplo, quer ver? Se você tem, ó, se você tem aqui uma zona de resistência importante, com contexto, tá? Aí você aqui tem um gráfico de 5 minutos assim, ó. Tá? Vamos supor que você tem essa sombra aqui, ó. Tá? Só botar no mesmo tamanho certinho. Isso aqui é 5 minutos. Se você juntar isso num candle de 10 minutos, você vai ter o quê? Você vai ter, que até o tema que a gente vai ver já já. Você vai ter esse candle aqui e esse candle aqui, ó. De 10 minutos. Pronto, o Tweezer Top que não existia no 5, nos 10 ele existe. No final das contas, o que interessa em ambos os casos é se ele perder a mínima. Aqui saiu um pouquinho errado aqui. Opa. Pronto, agora tá certinho. Interessa isso, se ele vai perder a mínima aqui, é o que vai disparar a venda. Tá? Semanal funciona, José, mas eu prefiro ainda assim, ainda gosto muito do gráfico de 5 minutos. Tá bom? Vamos lá. Bom, então a gente estava com alguns dos nossos padrões ali. E eu estava até pensando, minha esposa estava fazendo hambúrguer para as crianças. Veio aí um amiguinho da escola do meu filho, aí ela fez hambúrguer para a molecada toda e eu acabei de matar 2 hambúrgueres. E aí estava comendo hambúrguer e pensando que eu fui procurar exemplos de candlesticks e acabei no final das contas falando mais do contexto e mais do pivô de alta, pivô de baixa, da confirmação, da figura, do que dos próprios padrões, né? Porque acaba que no meu dia a dia eu opero tanto a questão das figuras, da consolidação, do rompimento, do pivô de alta, da regressão à média, da bandeira, da deriva, das linhas de tendência. Eu opero tanto isso e tipo assim, eu não fico catando topo e fundo por conta de padrões de reversão, que eu cheguei, juro por Deus, eu cheguei a pensar ali enquanto eu comia os hambúrgueres, se é uma boa ideia eu gastar tanto tempo falando de padrão de reversão de candlesticks, né? Porque até os anos 90, quando Steve Nielsen trouxe os candlesticks para o Brasil, para o Ocidente, até os anos 90 não existia isso aqui. Você ia pegar um gráfico, o que você ia encontrar no gráfico? Você ia encontrar isso aqui, ó. Os gráficos eram assim, tá? Tudo bem, aqui tem as cores por causa do Tabajara. Vamos no limpo aqui, ó. Os gráficos eram assim, ó. Aonde tem candle aqui? Aonde tem golfo de alta?
Aonde tem reversão? Aonde tem estrela cadente? Aonde tem martelo? Não tem. E nego operou assim por mais de 100 anos, galera. Sem candlestick nenhum. Sem candlestick nenhum. Então, às vezes, até essa maneira como eu tenho trabalhado price action acaba sendo um reflexo de tudo que eu tenho visto aí no mercado, que a galera simplesmente entendeu que price action é operar topo e fundo o dia inteiro. É vender topo e comprar fundo. Encontrou resistência? Deu um padrão de reversão? Vende. Não quer saber se a tendência é de alta ou não. E acabou. Fica tentando fazer isso o dia inteiro. Tá? O candlestick pode ser um sinal, né, Daniel? É um sinal. E é um sinal que, se você tiver uma zona de contexto, aí você dá uma atenção especial. Mas mesmo assim, se você quiser operar com mais segurança, com confirmação, você vai esperar muitas vezes a tendência virar. Você quer entrar na tendência, você quer surfar a tendência, né? Então, eu tenho feito pouquíssimas apostas. Por exemplo, meu último trade de hoje foi aposta em candlestick. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, Indifut, 5 minutos. Não pensei duas vezes, cara. Meti venda aqui, nesse candle aqui, ó, na média de 20. Não pensei duas vezes. Fiquei aí fiquei 25 minutos no calor para depois dar alguém. Mas meti a venda aqui nessa estrela cadente na média de 20. Aqui, ó. Tá? Meti a venda aqui. Engraçado que eu fui estopado, porque eu tinha feito uma venda aqui. Eu tinha feito uma venda aqui, não, aqui. Quando ele fez essa barra depois de ter ido até a média, né? Uma barra, ó. Ele foi até a média sem volume. Ó, aqui ele fez um candle de rompimento de fundo, pivô de baixa com bastante volume, tá? Aí depois ele foi até a média, voltou, rompeu entendi como uma possível reversão à média com regressão. Vendi aqui, depois vendi mais um lote aqui quando ele rompeu a mínima. Botei stop aqui, acabei sendo estopado e violinado, né? Porque ele rompeu aqui essa máxima, me estopou e voltou. Eu falei, vou vender de novo. Vender de novo, pegar de volta o que é meu. É o que eu chamo de setup e violino. Se eu fui violinado, é sinal que eu estava certo. O stop estava muito curto, mas eu estava com 10 contratos cheios, aí eu achei que dava para descer o stop para essa máxima aqui, para já ir protegendo, e acabou que me violinou. Se tivesse lá no original, eu tinha ficado, tá? Então, ó, uma estrela cadente num contexto, mas é raro operar isso, é raro. Sendo bem honesto, é raro. Não, aqui pegar os 1000 pontos do almoço, peguei aqui menos, porque essa porrada para baixo, eu não lembro o que eu estava fazendo aqui, mas não peguei ela não. Eu fiz a venda aqui, ó, eu fiz a venda só aqui, tá? Hoje. Não sei porquê, não sei, alguma coisa com o SP que não me agradou, não sei, cara. Não peguei não. Peguei a venda aqui nessa região aqui, depois perdeu esse canal, tá? Esperei perder o canal. Ó, tinha um canal, eu vendi, depois perdeu o canal só. Então eu estava pensando justamente essa questão do contexto, né? Para mim é tão importante o contexto, as figuras, a questão do volume, etc., que hoje em dia eu não aposto mais nesses padrões de reversão, como já apostei muito no passado, tá? Mas, como qualquer curso de price action, é impossível dar um curso de price action sem falar de candlesticks. Mas o que eu estava me perguntando agora enquanto jantava era, será que vale a pena gastar 2 dias, 3 dias com candlesticks? Né? Sim, porque vocês precisam conhecer. Mas de repente estou dando muita importância para algo que não tem tanta importância assim, tá? Mas é isso aí, vamos lá. Vamos voltar então para os candlesticks. Depois a gente faz mais uma caça aí de padrões de reversão, depois que eu terminar os padrões de reversão hoje com vocês. Então vamos lá, vamos voltar para o slidezinho aqui. Então vimos um candle, vimos padrões de 2 candles e vamos dar uma olhada agora em alguns padrões de 3 candles, tá? 3 candles. Então, voltando para o meu quadro branco,
Deixa eu pegar aqui. Pronto. Tá, reversão de baixa. E aí vai ser reversão de 3 candles agora. Três candles, tá? Então, beleza. Padrão de 3 candles. Eu venho aqui numa tendência. Deixa eu botar mais aqui embaixo. Numa tendência de alta, tá? Chega, o gift é super importante. São padrões de continuação de candlestick. Alguém perguntou aí de insider candle. Um gift muitas vezes é um insider candle, tá? A gente vai ver gift quando estiver operando tendência. Gift, cara, é fundamental para a gente entrar em operação que está em andamento. Em vez de ficar caçando topo fundo, vamos caçar um gift na tendência e entrar no gift, né? Então aqui, ó, eu tenho um padrão de alta, uma tendência de alta, bem numa linha de uma região de contexto. Tá? Não necessariamente pode estar por aqui, tá? E aí na sequência eu tenho um corpo pequenininho aqui, tá? Vou até deixar ele cinza, tá? Cinza porque pode ser branco, pode ser preto, tanto faz, tá? E na sequência, que não tá? Opa, feio. E na sequência eu tenho um candle negativo, tá? Isso aqui é o padrão estrela da tarde, Evening Star, tá? Uma estrela pequenininha. Estrelas são candles de corpo pequeno, tá? Pode ser um spinning top com grandes sombras, pode ser um candle com pouca sombra, uma estrelinha propriamente dito, tá? Pode ser, pode ser só uma estrela. Ai, caramba. Pode ser só uma estrelinha aqui de corpo pequeno. Pode ser um dojizinho, que é aquele candle de abertura, né? Pode ser um dojizinho, que é esse candle de abertura e fechamento igual, tá? Tanto faz. E aí na sequência eu tenho a confirmação, eu tenho um padrão, né? Que é um candle negativo, Marubozu, que é o nome desse candle, para baixo. Como é que dá venda? Como sempre, quando perder a mínima do padrão, vocês estão analisando, vocês estão trabalhando, tá? Perdeu a mínima, dispara a venda. Tá bom? Esse vídeo do gift eu passei no Natal para vocês. Gravei aí no meio da tarde, enquanto a galera, minha esposa e minha sogra arrumavam a casa, eu gravei. Fica bem legal, depois vocês assistam, tá? Então isso aqui, ó, é a estrela da tarde, estrela do anoitecer, né? Sinalizando que chegou o final de um dia ensolarado, o final de uma tendência de alta e a gente deve entrar numa tendência de baixa. Tá? E aí, analogamente, eu tenho aqui embaixo, ó, um candle negativo, depois uma estrelinha, um candle pequeno, um candle pequenininho aqui, depois um candle grande, confirmando o padrão de estrela da manhã, sinalizando um início de uma tendência de alta, beleza? Então isso aqui é estrela da manhã. Então temos estrela da manhã e estrela da tarde. Então aqui, ó, estrela da manhã e aqui, ó, estrela da tarde, ou Evening Star, tá? Esse é um padrão de 3 candles de reversão. É o mais ensinado aí, tá? Outro padrão de reversão de 3 candles, que não é muito ensinado, mas também não é muito visto, tá? O mercado vem subindo, 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 e aí ele começa a fazer 3 candles mais ou menos do mesmo tamanho caindo, tá? Esse aqui é o Three Black Crowns, ou seja, 3 corvos negros, padrão de reversão de tendência de baixa, tá? Então nós temos também aqui, ó, o padrão dos Three White Soldiers, que é um padrão de reversão de alta, tá? Então aqui, ó, 3 corvos negros e aqui
3 soldados brancos. Tá? Qual foi a pergunta do Twitter Top, Lindenberg? Aquelas pode estar no meio? Eu respondi sim. Respondi sim, tá, Lindenberg? Se você não conseguiu ver porque está falhando o vídeo, você consegue ver depois na gravação. Vou subir já na sequência hoje mesmo, tá? Para vocês já assistirem amanhã durante o dia se quiserem. Tá? E agora, galera, um padrão. Não, porque tá no topo, né? Se fosse bandeira era para subir. Não seria bandeira não. O que pode ser interpretado, que a gente vai ver já já, que eu acho que é o creme de la creme da parte candlesticks, que é uma coisa que ninguém ensina. Esse sim é uma coisa que eu acho muito legal, que eu vou mostrar para vocês hoje. É os blended candles, tá? Para encerrar candlesticks de reversão, etc. Vamos falar de blended candles. Mas um padrão de reversão de 3 candles que quase ninguém ensina em lugar nenhum, tá? Tá ok? É o padrão stick sandwich. O que são o stick sandwich? Por exemplo, eu tenho mercado em alta, aqui, mercado em alta, aí faz um candle em alta, beleza? Na sequência ele faz um candle negativo, tá? E depois ele faz um outro candle positivo, ou seja, ele fez o que? Ele fez aqui nesse caso um above the stomach, né? E depois, ó, ele faz um candle positivo. Pera aí, deixa eu botar branco aqui. Pronto. Candle positivo. Pô, então anulou o anterior, não anulou? Não sei. Pode ser que tenha anulado, ou pode ser um stick sandwich. Ou seja, padrão de baixa imprensado no meio. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando assim, fez um bear tower, é venda. Mas não espera confirmação nem nada. Ele faz um bull tower, stop, é compra. Ih, nossa, esse negócio de bear tower que vira bull tower, eu vejo muito. É o bear 180 que vira bull 180. A galera tem se embananado bastante, tá? Stick sanduíche, tá aqui. Como é que ele dispara venda? Se depois disso, dessa salada, literalmente, desse sanduíche aqui, ele perder a mínima de novo. Ele perder a mínima de novo. Tá? Peraí, ele ficou cor de rosa aqui, fraquinho. Ué? Que zica, o que tá acontecendo aqui no meu... Por que tá ficando assim? Vamos lá. Tentar de novo. Pronto, agora ficou vermelho. Então é o stick sandwich. Como é que ele vai disparar a venda? Simples, né? Na sequência, ele fizer isso. Cadê o quadradinho? Pronto, stick sandwich. Disparou a venda, confirmou a venda. Tá bom? Confirmou a venda. Esse padrão eu resolvi pegar para vocês porque ele tem aparecido muitas vezes, e a galera não está sabendo operar isso, tá? Então esse aqui, ó, é o stick sandwich bearish, né, de baixa, né? É o bearish stick sandwich, tá? Bom, conheciam já esse padrão? Então. O que aí tá caro? Tá caro o gift japonês. Então aqui, ó. E aí temos agora o oposto, né? O mercado vem caindo. E aí eu tenho um candle negativo. Aí vai lá. Opa. Faz o candle positivo. Na sequência, faz o candle negativo. Ó. Stick sandwich. Tá? Quando é que vai dar compra? Quando romper aqui o padrão. Romper o padrão é compra. Opa.
Rompeu o padrão é compra. Então esse aqui é o bullish. Bullish. Opa, falta um L. Bullish, de bull, de touro. Cultura geral. Bullish. Que nem todo mundo sabe. Stick. Sanduíche. Vocês sabem por que o mercado de alta é chamado mercado bull e o mercado de baixa é chamado mercado bear? Ou no caso alta é touro e mercado de baixa é urso? Né? Por que Wall Street tem esse touro aqui na frente? Tá? Vocês sabem? Momento curiosidade. Vocês sabem? O chat está tanto delay assim, galera? Ou vocês não estão prestando atenção? Câmbio, Houston. Será que o chat travou? Alô, alô. Deixa eu dar um refresh aqui no chat. Peraí. Vamos lá. Me ouvem? Alô, câmbio. Paula, tá na escuta? A sala saiu do ar? Peraí. Fala, galera. Me ouvem? Alô, alô. Ué? Desculpa aí, galera da gravação. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O som tá saindo. Deixa eu ver. A Paula tá me falando aqui no chat. Som. Ok, o som. Mas eu acho que não tá. O chat que deu algum probleminha, né? Bom, então vamos lá. Vou continuar aqui sem o chat, né? Qualquer coisa a Paula me escreve aqui, mas pelo menos no meu chat não tá saindo nada. Então, por que o mercado de alta é chamado touro e o mercado de baixa é chamado urso? Porque, primeiro, todo mundo acho que muitos já sabem que os touros eles matam, né? Eles atacam de baixo para cima, dando chifrada, e o urso ataca de cima para baixo, dando patada. Então, mercado bear é a patada do urso. Mercado bull é a chifrada do touro. Mas não é só isso, é que na época da corrida do ouro da Califórnia, né, final do século XIX, início do século XX, como vocês sabem, era um terreno super hostil, né, justamente é o cenário lá de cowboy, de faroeste, né, terra de ninguém, muito homem só, né, e os bordéis lá, salões, né, cabarés, etc., e muita violência, de uma maneira que o pessoal extravasava a violência, né? Era vendo brigas, por exemplo, de touros e ursos. E aí, justamente o touro matava o urso, né? Os ursos que eles capturavam lá das montanhas rochosas ali do oeste americano, os ursos pardos, que são os mais agressivos, né? E botavam para brigar com os touros, justamente os touros que estavam indo para o Pacífico para serem abatidos e exportados, né? A carne, etc. Então o gado, né? Que vinha cruzando aí o oeste para ser abatido e vendido. Então botavam para lutar e aí
o touro ganhava quando massacrava, né, rasgava as entranhas do urso com uma chifrada. E o urso ganhava quando conseguia, antes de ser, né, chifrado pelo touro, conseguia acertar uma patada com aquelas garras gigantescas e destroçar a cabeça do urso, do touro, tá? O urso destroçava a cabeça do touro com uma patada. Então é isso. Bom, mas agora deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só recarregar aqui meu Chrome para ver se eu consigo abrir o chat, né? Só um segundinho. Senão eu vou continuar sem chat mesmo. E aí a gente tira as dúvidas na quinta-feira, uma pena. Por que o chat parou de funcionar? Estranho. Então tá aqui, aula online. Deixa eu só abrir o chat mais uma vez aqui. Sala de aula virtual. Pronto, vamos ver se agora vai. Fechei o navegador. Pronto, agora entrou. Chat rolando normal. Ó, chat rolando normal aqui. Tá? Então tive que fechar o navegador. Problema de navegador, hein? Voltou então. Voltou o chat pra mim, galera. Mas tive que fechar o navegador. Só dar refresh onde eu tava. Então, beleza. Então, segue o baile. Então, tá aqui. Conheciam, então, agora eu posso perguntar. Conheciam, então, esses padrões stick sandwich? Beleza? Ah, puta, um monte de gente aqui falando. E eu aqui perguntando, esperando. Beleza, beleza, beleza. Todo mundo. Tá? Então, mas esses padrões de torres, Ricardo, é isso que muitas vezes eu tenho visto muito padrão de torre. Eu vejo padrão e já fico olhando, né? Bertower, Butal, mas puta, não sei se eu tô mais atento a isso ultimamente, mas eu tenho visto muito deles falhando, né? Impressionante. Então, muitos no final são esses padrões aí de stick sanduíche, tá? Nome do padrão das estrelas. E inverti mesmo, desculpa. Eu troquei aqui o nome, tá certo. Aqui, opa, troquei aqui o nome. Aqui é estrela da tarde. Por que eu escrevi da manhã? Gaga, né? Tô ficando gaga. Então tá aqui, estrela da tarde, estrela da manhã. Beleza, show de bola. Tá? Então vamos lá. Então tá aqui os últimos três os últimos três padrões de reversão, tá? Reversões de baixo com 3 candles e versões de alta com 3 candles. E com isso a gente acaba com todos os padrões de reversão. Agora, depois a gente vai dar uma olhada nos gráficos. Agora a gente vai ver uma coisa, como eu falei mais cedo, que quando eu li esse livro, né, estava no meu início da minha formação, eu lembro claramente porque esse livro eu comprei uma das viagens que eu fui para os Estados Unidos pela Microsoft, então foi logo no primeiro, segundo ano como trader, que eu ainda estava operando dentro da Microsoft, né? O Alt Tab Trader, né? Passava o chefe, dava Alt Tab e estava operando depois que ele ia embora. E, enfim. Eu lembro que esse livro eu comprei nessa época, numa dessas viagens. E na época eu estava em plena formação ainda, então muitas das coisas que eu dava atenção ou são coisas que hoje eu não dou atenção e vice-versa, né? E eu encontrei para dar uma aula há 3 anos atrás, folheando esse livro, usando ele para consulta, para preparar material didático, eu encontrei uma coisa chamada Blended Candles. E eu dei uma aula no YouTube que foi um tremendo sucesso, tá? Tremendo sucesso. E que é realmente sensacional. Porque, inclusive, eu acho que não sei se foi o Rolf que no site dele, mais um site para vocês acompanharem, tá? Entre as várias dicas que eu estou passando aí para vocês, mais um site é o do Rolf, o Trade Site, tá? www. Vou botar aqui, tá? Porque o chat não estou conseguindo escrever agora. O chat só consigo mandar uma vez mensagem cada vez, depois ele fica travado. www.tradesite de society, não é site de internet, tradesite.com, tá?
Muito bom esse site também para vocês terem aí. E é muito bom o site de price action, inclusive, os vídeos dele de price action, né? Agora eu não lembro se é no site dele, ou se é em algum outro site, algum outro lugar que eu já estudei, que eu já li. Tanta coisa que eu estudo, que eu leio, que às vezes eu esqueço a origem. É uma coisa que diz que todos os candles de reversão, no final se resumem a martelos e estrelas cadentes. E que é o que todo mundo procura no final das contas, né? Mas normalmente as pessoas só procuram um martelo estrela cadente, aquele óbvio, aquele que você está vendo, que é o que a gente estudou na primeira aula, né? Na primeira, os padrão de candlesticks, que são esses aqui, ó, né? Reversão de um candle, ó. Opa. Que é o martelo aqui embaixo e a estrela cadente aqui em cima. Então, por que tudo se resume a martelos e estrelas cadentes no final? Opa, peraí, gente. Deixa eu isolar esse telefone. O telefone aqui é sacanagem, né? Pronto. Já não toca mais. Por que tudo se resume a martelos e estrela cadente? Vamos descobrir isso juntos agora. Tá? Vamos lá. Vamos entender o que são blended candles. Blended candles, blended em inglês, combinada, em anexo, absorvido, misturado, fundidas, fundidos, unidos, se fundiram, casado, imbuídos, entranhado. Isso é blended, tá? Blended no dicionário Michaelis, tá? Tá aqui. Esse é o conceito de blended. Então, o que seria um blended candles? Candles misturados, fundidos, absorvidos. Esse aqui eu vou fazer, esse mais do que nunca, depois eu tenho alguns slides para vocês, mas esses mais do que nunca eu vou mostrar aqui num quadro branco, tá? Então vamos lá. Por que tudo se resume a martelos e estrelas cadentes? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o mercado vem caindo, tá? Estamos numa zona de suporte, de contexto, tá? E aí você encontra um engolfo de alta. Padrão de compra, certo? Mas muita gente não reage bem a um engolfo de alta. Não reage, não hesita. Agora, essa mesma pessoa é aquela que não pensaria duas vezes em comprar se fosse isso aqui no fundo. Tá? Se fosse isso aqui no fundo. Não hesitaria em comprar. Beleza? Mas o engolfo, né? A pessoa ainda hesita. Bom, então agora não vai hesitar mais. Porque isso aqui, se a gente fizer um blend disso, o que a gente vai ter? O que é um blend de candles? É quando eu pego a abertura do primeiro, o fechamento do segundo, a maior máxima, a maior mínima, e faço um candle só. Então vamos lá. A abertura do primeiro. Tá aqui. Opa. Abertura do primeiro, tá aqui. Fechamento do segundo, tá aqui. Pronto. Esse é o corpo do segundo candle. Tá? Então, se ele abriu mais embaixo, fechou mais em cima, show de bola. Então, esse é o corpo. Tá aqui o corpo. A maior máxima, bom, é o próprio fechamento aqui desse candle. A maior mínima é a mínima do primeiro candle. Então, vamos lá. Vamos botar a mínima aqui, ó. Pronto. O que eu tenho aqui agora? O meu engolfo de alta. Meu engolfo de alta virou um martelo. Puta, se eu tivesse um harami, tá? E se eu tivesse um harami? Harami é um padrão que eu, por exemplo, eu sou meio desconfiado dele. Eu só... Ui, caramba. Eu só gosto de entrar num harami depois que realmente ele se confirma.
Por outro lado, ele é um blended candle simplesmente como o engolfo de alta. Se você fazer um blended candle com o Harami, ó, o que a gente vai ter? Eu tinha um candle negativo, certo? Eu tinha um candle negativo aqui. E depois, na sequência, eu tive um filhote. Ele está dando a luz, né? Está parindo um candle branco. Tá? Vamos supor que aqui eu tenho essas máximas e essas mínimas aqui. Ó. Tá? Vamos fazer um blended disso. Tá aqui, ó. Abertura do primeiro candle. Tá aqui. Fechamento do segundo candle. Tá aqui. Então já posso fazer o corpo. Então tá aqui o corpo. E a maior máxima é a abertura do primeiro candle. A maior mínima é essa aqui. A única diferença é que esse corpo agora ele é preto, né? Porque se abriu aqui, fechou aqui, ele é preto. Ó. Mas é um martelo. Então, você foi mais rápido que eu, Eiler. Não adianta dobrar o candle. Não adianta dobrar o time frame. Porque se esse candle aqui, por exemplo... Opa! Nos 5 minutos, esse candle aqui é o candle das 9h55 da manhã. E esse outro aqui é o candle das 10 da manhã. Se dobrar, virar de 5 minutos, passar para 10, eles vão continuar separados. Você vai ter que listar isso com os olhos. Algumas vezes, juntando o time, você dobrando o time frame, você vê o blend. Outras vezes, você não vê o blend. Quer ver? Eu ia explicar isso, porque sempre todo mundo fala, então vou botar 10 minutos e vou ver blend. Não, não necessariamente. Vamos lá de novo aqui. Vamos ver o próprio índice, então, hoje. Vamos gráfico preto e branco, vai. Aqui, ó, engolfo de alta, esses dois candles aqui. Vou botar duas flechinhas aqui, vamos ver se ele dá pra fazer um blended dele aqui, tá? Primeiro candle foi, que horas foi? 12h50 e o outro 12h55. Esse por acaso aqui vai dar blended, quer ver? Vou botar 10 minutos, vai ficar um em cima do outro. Aí vai dar blended, quer ver? Ó, esse deu blended, olha só, as duas setinhas verdes ficou uma em cima da outra, aí deu blended, deu um martelo. Vamos botar outro aqui de novo, deixa eu pegar outro candle aqui, se dá blended. Quer ver? Bom, vamos pegar uma zona, um fundo aqui qualquer. Aqui, ó, deixa eu ver esses dois aqui se dá blended aqui. Bem na linha do canal. Tomara que não, né? Senão 12h15 com 12h20. Aí vai dar blended. Não tem jeito. Porque eu... Não vai dar blended. Quer ver? Não vai dar blended. Vou pegar aqui a setinha. Ó. Vou botar a setinha uma na outra. Se for blended, elas vão ficar uma em cima da outra e a gente vai ter um martelão aqui. 10 minutos. Ó, não deu blended, tá vendo? Porque os 10 minutos não necessariamente vão pegar dois candles de 5 sempre. Tá vendo? Não deu blended. Aqui deu blended. Aqui não deu blended nos 10 minutos. Beleza? Gráfico do dólar de hoje. Doll Foot. 5 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Puta, meu rosto tava em cima. Peraí. Meu rosto tava em cima, não deu pra ver. Calma. Deixa eu botar meu rosto aqui. Então vamos lá, de novo. Que droga. Rapidinho, já volto aí no dólar. Indie tá aqui, ó. Aqui, 10 minutos. Deu blended, tá? Aqui, ó, eu peguei esses dois aqui, ó. Ó. Eu peguei esses dois aqui, ó.
Vou botar blended, tá? Esses dois aqui. Vou botar até a setinha de outra cor. Uma seta azul, outra em vermelho. Outra em verde. Azul e verde, tá? Vou botar 10 minutos. Tá em 5, vou botar 10. Ó, não deu blended. Por quê? Porque são horários que os 5 minutos não encaixam um no outro. No primeiro caso deu. Um ficou em cima do outro. Né? Um ficou em cima do outro. Tá aqui, ó. Vou botar aqui o azul. E um pouquinho mais para baixo. Então depende do horário que você tá. Algumas vezes vai dar, outras não. Aqui, ó. Vou botar blended agora, 10 minutos. Deu blended certinho. Martelo, tá vendo? Então no final, todos os padrões de reversão de 2 candles, 3 candles, todos vão se resumir a martelos e estrelas cadentes. Já já a gente vai no dólar lá, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, estrela da tarde, estrela da manhã, já que a gente está no fundo. Ó, vamos pegar aqui, ó. Opa. Então tá aqui. Aí temos uma estrelinha aqui embaixo, tá? Com uma sombrinha. E depois temos aqui, ó, um marubozu, estrela da manhã, tá? Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ainda há pouco. Vamos pegar aqui, ó, a abertura do primeiro candle. Opa. Abertura do primeiro candle. Fechamento do segundo. Tá aqui, ó, já temos um corpo. Parece coisa de filme de policial. Já temos um corpo. Já temos um corpo. Inclusive a novela hoje, né? Vão achar o corpo do rato. Sou noveleiro, galera. Chega de noite, a única coisa que eu consigo assistir sem entrar em parafuso é a novela. Porque o resto, meu cérebro já derreteu. Não consigo nem ver Netflix mais. Olha aqui, aí eu pego a maior mínima, ó, tá aqui, olha só. A estrela da manhã foi ou não foi um martelo no final das contas? Puta, Daniel, não posso, porque sábado e domingo eu exagerei. Agora acho que só na quinta-feira que vai bater vontade. Lá, sexta com certeza, já marquei um happy hour com a galera aqui na granja. Já. Olha aqui o blended candle na estrela da manhã. Então, no final, galera, quando vocês estiverem numa zona de fundo, em contexto, esqueçam os nomes dos padrões, se é 2 candles, 3 candles, 4 candles, 1 candle. Tenta juntar esses candles e ver se você tem essa força compradora. Esse bottom tail para baixo, entendeu? Sinalizando força. Pega o primeiro candle, de 2, de 3 ou de 4 candles que vocês estão vendo. Pega o primeiro candle, marca a abertura. Pega o segundo, o terceiro ou o quarto, que seja. Marca o fechamento e imagina um candle ali. Imagina um candle ali e pega a maior mínima, a maior máxima e traça. E vê o que você encontra. Como está, tem que exercitar, mas com o tempo isso aí sai na urina, é muito fácil, William. Como os time frames afetam o padrão dos candles? Bom, totalmente, né? Cada time frame vai desenhar um candle diferente. Por isso que às vezes você não vê uma coisa num time frame, mas vem outro. Por isso que muitas vezes a gente usa triple screen, mas triple screen para padrão de reversão é só para a zona de contexto, né? Importante. No final eu uso o triple screen com outros objetivos, né? De confirmar a tendência, tipo 5 minutos está comprado, 15 está comprado, 60 está comprado. Porra, eu sou maluco de ficar tentando procurar venda, né? Então o triple screen é mais para confirmação. Mas muda totalmente. Totalmente. As tendências vão evoluindo em marés, ondas, marolas. Há uma quantidade mínima de candle na formação de uma marola? Não, Renato, porque isso varia, inclusive, por conta do time frame, né? Às vezes você vê um zigue-zague em 2 minutos que nos 5 minutos são 3 candles de alta. Mas no 2 está fazendo zigue-zague. Tá? O importante é você adequar o time frame ao seu tipo de operação. Uma das razões que muita gente opera gráfico curto, né? E isso eu conversei com o Oliver Velez aqui no Brasil quando ele veio há 2 anos atrás, naquele treinamento que a gente deu junto. Ele opera muito 2 minutos ao vivo,
apesar de para ele mesmo ele preferiu operar 5, por que ele opera 2 minutos? Por duas razões. Duas razões. Porque a galera é muito ansiosa, e aí ele quer passar logo a operação de manhã, naquela sessão que ele faz de abertura, trading like a boss, né? Então, se for esperar ter algum sinal relevante, alguma tendência, nos 5 minutos demora mais, nos 2 já dá para arriscar mais. E outra coisa, a galera é muito mão de alface com a nação stop, a galera quer stop curto, etc. Então tempos maiores são stops maiores. Só que tempos maiores são ganhos maiores também. Ganhos maiores também. Então entre operar 1 minuto com 5 contratos e operar 5 minutos com um contrato, não tenha dúvida que eu prefiro a segunda opção. Tá? Quem está começando. É muito melhor reduzir o lote e operar time frame maior do que operar lotes maiores com time frame menor. Você vai tomar tanto stop em time frame menor, tentando acertar topo e fundo, tá? Por exemplo, eu gosto de 2 minutos, por exemplo, para às vezes tentar pegar um pullback, que nos 5 às vezes é só uma sombrinha de um rompimento, nos 2 ele realmente faz a figura do pullback, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, ó, quer ver? Vamos procurar no gráfico, é mais fácil que ficar desenhando. Não, aqui não, deixa eu ir pro Profit. Ó, Profit. Peraí, alguém me falou de dólar alguma coisa 10 minutos? Eu esqueci, deixa lá, Doll Food. 10 minutos hoje. Quem foi que falou 10 minutos hoje no dólar? Para eu ver alguma coisa de reversão. Agora já não sei qual foi a pergunta. Pô, belíssima estrela cadeia, belíssimo martelo aqui no fundo de ontem, hein? No dólar. É isso aqui? Belíssimo martelo aqui embaixo, hein? Com um tipo de sombra dessa, não precisa nem pensar muito em contexto, né? Olha o Marco Túlio, ó. Lindo. Lindo. Como é que no 5 tá isso? Vamos ver. 5, ó. Ó, 5, de repente você vê um padrão desse, passa batido. Passa batido um padrão desse, ó. Você olha aqui para cima, teve um igual. Você olha aqui, tá? Mas nesse fundo de ontem, realmente ficou lindo. Os 10 minutos, tá? Mas, por exemplo, a questão dos 2 minutos, por exemplo. Eu estou operando 5 minutos. Deixa eu ver se eu localizo alguma bandeira por aqui. Tá? Com pullback, etc. Do jeito que eu gosto de operar. De fute, que eu estou mais acostumado, mais viciado. Ó, aqui. Olha aqui. Aqui ele fez a bandeira. E voltou para dentro da bandeira. Aqui não fez pullback, já caiu direto. Vamos olhar aqui nos 2 minutos se a gente teve algum pullback aqui nos 2 minutos que desse para a gente entrar. Ou seja, os 2 minutos para mim serve só de ajuste fino. Ajuste fino. Tá? Vamos botar 2 minutos aqui. Ó. Olha só. Aquele rompimento, ó, meio que ele fez um pullback aqui e voltou a cair. Então aqui, ó, daria para fazer a venda aqui pelos 2 minutos. Olha que bacana. Eu não tenho nem olhado 2 minutos, eu não sinto muita necessidade. Olha aqui. Olha aqui a venda depois de fazer um pullback na bandeira perdida. Ó, ele perdeu a bandeira aqui, voltou e depois rompeu. Fez o pullback na bandeira. Né? Que nos 5 minutos... Nos 5 minutos não dá para ver. Eu acabei entrando por outra razão. Aquele gift que eu falo brincando que é o Pablo Vittar, né? Aquele gift escondido. Depois vocês assistem o vídeo do Natal, galera, que vocês vão entender esse negócio do gift escondido. Tá? Ó, olha aqui os 2 minutos aqui, que bacana. Que bacana que foi essa entrada de venda aqui. Ó. Pullback. Às vezes tiver alguma outra bandeira, alguma outra figurinha de bandeira que a gente tenha operado. Ó, aqui, pô, olha essa bandeirona que bonita. Não teve pullback nos 5 minutos. Será que teve nos 2? Vamos ver. Também não. Aqui rompeu direto. Aí, olha só. Não fez pullback. Olha só. Olha a beleza do gift que a gente opera aqui. Pô, tá continuando a cair agora. O que eu vou fazer? Pô, vamos vender no gift. Vamos vender no gift. Tá? Passou a máxima, cara. Você entra.
Passou a massa, até porque ele tinha a cabeça era preta, né? Então ele ainda tinha uma máxima, uma abertura acima dele. Então espera passar na máxima, já bota a ordem de start ali. Deixa eu ver outras bandeiras aqui no 5, que aí serve essa questão do time frame. É uma pergunta interessante isso de time frame. Eu gosto de operar 5 minutos. Deixa eu ver se eu acho alguma outra bandeirinha aqui, ó. Aqui, olha que bandeirinha bonitinha aqui. Bandeirinha de alta. Olha aqui. Olha aqui a bandeirinha de alta. Rompeu. Isso aqui tá com cara que não deu gift, tá? Mas às vezes dentro dos 5 minutos tem um gift escondido. Ó. Olha aqui a bandeirinha de alta. Isso aqui, galera, putas, na boa, se vocês operarem só isso aí da vida, vocês vão perder muitas oportunidades, mas as que vocês pegarem, vocês vão ganhar bastante dinheiro. Poucos stops, tá? Porque às vezes a nossa ganância faz querer procurar outros padrões, outras coisas, mas eu adoro operar a tendência e operar o rompimento depois que descansa, tá? Ó, vamos ver aqui nos 2 minutos, dia 21 de fevereiro, se deu algum pullback. Não, não deu. Deixa eu ver. Aqui não deu pullback. Não deu. Rompeu e foi embora. Mas muitas vezes você pode, talvez, até na hora que você está vendo que está rompendo uma figura, já pula para o time frame menor para não perder o embalo. Rompeu no time frame menor, entra. Porque às vezes o rompimento é tão violento que você fica com cara de bobo olhando, esperando a entrada, e não dá entrada, não dá pullback, não dá gift e foi embora. Tá? Ontem no win? Ontem no win. Esses dias que o win tá mais volátil, né? Hoje mesmo essa queda violenta aqui, olha só que bacana. Aqui eu não estava olhando 2 minutos, mas olha só. Ele caiu, olha só, nos 2 minutos. Ele fez a bandeirinha aqui na média de 20, que também era de 200, olha que beleza. Também era 200. E caiu, ó. Rompeu uma bandeirinha aqui, ó. Aqui, uma bandeirinha aqui. Uma bandeirola aqui sendo rompida aqui. Esse sim dá para pegar os 1000 pontos. Que beleza. Né? Olha, galera, dependendo do rompimento, se for consolidação, e a bandeira não deixa de ser uma consolidação, só que é uma consolidação que eu confio mais para rompimento do que um retângulo qualquer, tá? Retângulo qualquer, você tem uma zona de resistência muito trabalhada. Aqui não. Aqui você não tem um nível de resistência e de suporte testado incessantemente. Você tem uma LTA e uma LTB. Uma LTA e uma LTB não, perdão. Aqui você tem uma LTA e uma linha de retorno. Então você não tem o mesmo ponto que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ele vai subindo. Só que se você tem a sensibilidade de já enxergar a bandeira, e nos 5 minutos fica melhor, ó, de enxergar a bandeira, porque você tem um movimento de forte queda, e depois, no mesmo tempo de queda, ele sobe, tipo aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu não uso Fibonacci no tempo, mas vamos olhar aqui, ó. 1h30. 2h30. Ele não corrigiu metade dessa alta. Metade? Deixa eu ver. Ó. Bingo. Fibo de 50. Ele corrigiu metade dessa alta em 2h30. Quer dizer, em 1h30 ele caiu tudo, em 2h30 ele corrigiu só metade. Cara, para mim isso aqui é retração. Não é reversão, é retração. Uma bandeirona. Tá? Na bandeirona. E aí, nesse caso, rompeu. Qual a diferença de uma bandeira para um retângulo? Como eu estava falando, um retângulo é o mesmo nível servindo de suporte, tocando um monte de vezes e volta. Bate e volta, bate e volta. Resistência, bate e volta, bate e volta. Aqui não. Aqui ele está rompendo os topos, aqui ele está fazendo fundo mais altos, né? Mas você consegue já interpretar isso com a possibilidade de uma bandeira. Por que eu estou falando isso? Porque uma bandeira rompeu, cara, eu entro. Agora, um retângulo rompeu, esses aí eu prefiro esperar o pullback. Por quê? 80% das consolidações
falham, os rompimentos falham, 80% falham, né? São falsos rompimentos. Aí eu espero, tem que romper com bastante volume, barra elefante, para eu entrar. Caso contrário, eu vou esperar aquela resistência ou aquele suporte rompido ser testado para entrar. Tá? Para entrar. Tá ok? Cadê o relógio que sumiu? Tá? Bom, então vamos procurar mais algum desses padrões que a gente viu hoje. Bom, porque é o padrão tradicional. Ó, vamos lembrar dos padrões aí clássicos que a gente já viu, sem ser os blended candles só, tá? Olha aqui a média de 200, piercing line na média de 200, numa região que já é suporte, ó, que já estava marcada como suporte. Aqui nesse horário da manhã eu não opero, né? Esse horário normalmente ainda estou dormindo. Eu tenho acordado agora muito cansado. Não tenho mais feito closing, o morning call justamente por cansaço, galera. Espero voltar em breve. Mas ó, piercing line aqui, martelo aqui. Não entrar no rompimento do retângulo, exatamente. 80% dos rompimentos falham, Daniel. Exatamente. Ah, tá, você tá enfatizando. Isso aí. Não entrar. 80% falha. Assim como tentar adivinhar fundo e topo em tendência, galera, 80% das reversões que a gente está vendo hoje em tendência falham. Por isso que o contexto é importantíssimo para a gente operar, tá? Por isso que o contexto é importantíssimo. Deixa eu ver Bob aqui 60 minutos. Olha aqui, ó, engolfo aqui na média de 20. Uma coisa que eu estava falando para a galera hoje na sala, que eu até falei, ó, eu não vou entrar hoje no mercado enquanto o Ibov não sair desse retângulo, tá? Ah, foi por isso que eu não fiz aquela venda lá em cima dos 1000 pontos, porque eu estava esperando o Ibov perder o retângulo, tá? E eu não queria vender também aqui na média de. Hoje eu botei na cabeça que eu queria operar o mais perfeito possível, mas o mercado não ajudou muito, mas eu queria hoje evitar entrar no lugar errado, tá? Ontem foi um dia ruim para mim. Então, ó, eu fiquei esperando aqui realmente o Ibov realmente sair dessa consolidação e entrar em tendência de baixo no intraday para vender, tá? E eu vendi, deu gain a primeira operação, mas não deu tudo que eu imaginava. Acabou que ela foi abortada logo depois que eu vendi, saí com gain, mas foi gain de cento e poucos pontos, bem menos do que o mercado deu, tá? Paciência. Eu tinha visto esse retângulo aqui desde ontem. Ontem tomei stop aqui de bobeira. Falei, hoje só vou entrar depois de sair desse retângulo, tá? Olha aqui a quantidade de sombras que ficou para cima e para baixo, né? Se você marcou os primeiros dois candles aqui, vamos lá, vamos para 15 minutos. Até daria para já ter botado esse retângulo aqui, por exemplo. Até aqui o retângulo está funcionando direito. Olha só, aqui por exemplo, tudo bem que o candle não fechou abaixo do suporte, está abaixo dessa mínima. Mas isso é 15 minutos, tá? Nos 5 minutos deve ter fechado, vamos ver? Olha o que ele fez nos 5 minutos. Quem vendeu aqui se fudeu. Falso rompimento. Na sequência ele voltou. Por isso que eu acho que antes que vocês me perguntem, se é que já me perguntaram na semana passada, o que me faz definir o meu suporte e resistência? Pela sombra ou pelo corpo? Depende. Inicialmente é sempre pelas sombras. Depois, se aquela sombra é rompida, mas volta, eu considero que é uma violação e o suporte era a primeira sombra que eu marquei. Como foi o caso aqui, ó. Como foi o caso aqui. Tá? Mas aí ao longo do tempo, conforme o mercado vai andando, você pode ajustar isso. Por exemplo, o mercado parou bem aqui, ó. Ou seja, ele acabou rejeitando, ó, essa resistência. O mercado acabou rejeitando a alta quando encontrou a resistência desse fundo aqui, ó. Você pode ir ajustando, não tem problema. Isso não é roubar. Você não está trapaceando com o mercado. Você está usando de bom senso. O pessoal tenta botar regra, criar script
Bicho, por isso que eu sou a favor de análise técnica discricionária. Não tem como. Quer dizer, até tem. A gente está fazendo isso aqui aos poucos, né? Tentando scriptar, tentando organizar a ideia de vocês, a cabeça de vocês para ler o mercado. Mas não dá para ficar fazendo muita regra, senão você vai pirar. Tipo, pô, não é libélula porque a abertura e fechamento não foi igual. Ah, se foda, chama de mariposa então. Chama de, sei lá, borboleta. Qualquer outra coisa. Ah, não é martelo porque o corpo não tem. A sombra não tem 2 vezes o tamanho do corpo. Ó, isso aqui é uma outra regrinha, olha que interessante. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Nem mencionei que para mim é tão irrelevante que eu esqueci. Tá? Aqui é Blended Candles. Deixa eu salvar como. Ó, tem uma regrinha que diz o seguinte: martelo estrela cadente tem que ter a sombra 2 vezes o tamanho do corpo. Tá? Ó, aqui eu desenhei, ó, tudo com 2 vezes o tamanho. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte cenário aqui, né? Aqui estamos aqui num bom suporte, tá? Estamos aqui num bom suporte, onde tem essa libélula, esse martelo invertido, esse martelo, tá? Vamos supor, isso aqui é um martelo, correto? Isso aqui é um martelo, tá? O corpo, a sombra tem 2 vezes o tamanho do corpo. Isso aqui é um martelo. Mas vamos supor que o candle, em vez de 5 minutos, fosse de 6 minutos, vai? E aí o corpo tivesse assim, que subiu mais um pouco antes de fechar o candle. Aí você vai falar, não, isso não é martelo, porque a sombra é igual. A sombra não tem 2 vezes o tamanho do corpo. Então, quer dizer, porra, caralho, bicho. O cara que falar um negócio desse tem que caçar o diploma dele. Isso aqui não é martelo por quê? Então dá outro nome qualquer, marreta, bigorna, sei lá. Porra, pra mim, isso aqui é mais forte que o anterior. Ah, mas não é martelo. Aí o cara fica olhando e fala, pô, mas não é martelo. Ah, mas não é martelo, não dá pra comprar. Porra, no final das contas, o importante é o contexto. E você parar para analisar o cenário daquela figura. Né? É exatamente, eu já falei isso umas vezes, porque tem uns caras chatos que vêm com proselitismo pra cima de mim, de análise técnica, e falam, meu irmão, a porra da figura é minha, caralho, eu chamo ela do que eu quiser, puta que pariu. Há um ano e pouco atrás, quando eu iniciei projeto, o cara que mais me atazanou na minha vida, não é só em rede social, só nesse trabalho que eu faço, mas se eu for considerar os meus 50 anos de vida, pensando nos veteranos que pegaram no meu pé na marinha, o cara que fez bullying quando eu estava na 7ª série, enfim, se eu juntar todos os lazarentos que eu cruzei na minha vida, o pior de todos, o mais filha da puta de todos, começou a assistir minhas aulas todo dia para ficar criticando em rede social. Aí ele falava o rei das bandeiras, o rei dos caixotes. Ah, vai chupar um canavial de piroca, cara. Porra, a bandeira é minha, eu chamo do jeito que eu quiser. Eu chamo de pano de chão se eu quiser, em vez de bandeira. Pô, o que interessa é ganhar dinheiro, interessa é entender entender a figura, né? E fica decorando o livro de análise técnica e não sabe operar, não opera de verdade. Porra. Se eu tô vendo que tem uma regressão lá, os candles se consolidando, eles não se afastam do outro, os corpos são quase todos um dentro do outro, só que estão subindo ou estão descendo. Pô, é interpretar o mercado, é saber ler. Se for pegar um cardiologista, pô, você acha que o cardiologista lá no meio lá do Einstein, o cara lá fazendo eletro porque chegou com pressão 23/15, com dor no peito, ele bota a primeira coisa e começa a tirar um eletro. O cara vai ficar catando o livro para ver qual é o padrão certinho que se encaixa aquele zigue-zague do eletro. O cara já bateu as botas. Ele tem que ver na hora e interpretar. Pô, mesma coisa. Pô, mesma coisa. Gente, a questão da bandeira. Ah, mas não teve mastro antes. Foda-se que não teve mastro, porra. Eu vou chamar isso aqui do nome que eu quiser. O que interessa é você saber entender o que o mercado tá te dizendo,
Indifut. Tá? Aqui para mim, 5 minutos. Aqui é uma bandeira clássica, ó, mastro, bandeira, outro mastro para baixo. E aqui? Aqui não é... Até aqui seria um mastro também, mastro, bandeira, mastro para baixo. Mas, porra, às vezes o cara fala, mas isso aqui não é bandeira, é muito grande. Meu irmão, olha, caiu 940 pontos em 1h30. Subiu 500 pontos só em 2 horas e perdeu o fundo aqui, acabou, é venda e pau no cu. É isso aí, Cruz do Capeta, Pablito, Pikachu, Movimento Sexy. Puta, sabe, o importante para quem quer ser trader é saber ler o mercado. O nome dessas paradas, cara, é irrelevante. A gente acaba sabendo... Opa! A gente acaba sabendo... Onde estão os candles? Sumiram os candles. A gente acaba sabendo, no meu caso, obrigatoriamente, por ser acadêmico. Tem que saber. Mas na hora do vamos ver, de operar, bicho, você não precisa ser um acadêmico, um estudioso para saber ler o mercado. Você não precisa decorar todos os nomes que existem para operar no mercado. É bizarro isso. Como disse o Zé, né, quando ele fez meu treinamento, eu falei, caralho, Zé, você trabalhou em tesouraria. Puta, que honra ter você no meu treinamento, não sei o quê. Pô, me conta aí como é que era na tesouraria lá do Itaú. Aí ele falava, era tranquilo. Quando eu cheguei lá, que eu tava nervosão, não sabia, tava morrendo de medo do tesoureiro, de mexer com o dinheiro do banco. Aí ele falou assim, Zé, relaxa, quando estiver caindo, você vende, quando estiver subindo, você compra, e vamos ser felizes. Então, é isso aí. Deixa eu encerrar aqui hoje, ó, quer ver? Vamos falar dos blended candles. Depois a gente vê mais, a gente vai ver muito disso agora na prática, nas aulas de operando mesmo, operando tendência, operando consolidação. Aqui era mais apresentar vocês, introduzir vocês para os candles, tá? Introduzir vocês para os candles, não é introduzir os candles em vocês, tá? Deixa isso para a galera ficar girando igual peão, que não sabe o que faz, que fica tentando vender qualquer padrão desses, independente de contexto. Algumas vezes dá certo, só que toma tanto stop que quando dá certo sai com 50 pontos, 100 pontos e não pega o movimento inteiro, tá? Então aqui, ó, olha aqui, um Dark Cloud, ó, Shooting Star. Ou se isso está num fundo e é não é um above the stomach, porque seria cor invertida, cor trocada. Então tá aqui, num topo, isso aqui seria, ó, um Shooting Star. Ó, isso aqui é um Dark Cloud. Esse aqui é um engolfo de baixo, ó, também Shooting Star. Ó, aqui, ó, um Piercing Line, virou um martelo. Ó, um engolfo de alta, virou um martelo também. Pega a abertura do primeiro, fechamento do segundo, a máxima, a mínima, acabou. Blended Candles. Está na dúvida daquele padrão, se é um padrão confiável, galera? Nos 5 minutos, nos 2, no tempo que você quiser. Se você opera 10 minutos, você pode pegar 2 candles de 10 e juntar, não tem problema. Tá? Se você está operando nos 5, você pode pegar 2 candles de 5 e juntar, 3 candles de 5 e juntar. Pega a abertura do primeiro, fechamento do último e vê o que aconteceu. Vê o que aconteceu. Tá? E aí vocês vão ver se teve força compradora ou força vendedora. É isso que vocês têm que entender. Mas principalmente nas zonas de contexto. E principalmente operando tendência. Por isso que a média de 20 é tão importante para mim. Porque a gente vai ver na aula de operando tendência por que a média de 20, ou qualquer média, mas eu uso a clássica de 20, por que elas são tão importantes? É um conceito puramente matemático. Não tem nenhuma sacanagem de análise técnica, nenhum dogma que vocês vão ter que engolir goela abaixo, porque não, vou operar pela média de 20 porque dogma o André Machado usa. Não, nada a ver. É conceito matemático. Conceito de matemática pura de primário, tá? Que eu vou passar para vocês. No momento que a gente desmistifica essas coisas, a gente começa a operar com mais confiança, né? A análise técnica para de ser uma coisa com ar de bruxaria, de coisas só para iniciados, uma coisa obscura, e passa a ser uma coisa lógica. O mais importante para vocês operarem, na minha opinião, saindo um pouco do roteiro aqui, mas trocando esse papo com vocês que eu acho super importante, o mais importante para vocês operarem no mercado é que ele tenha lógica.
que ele pare com esse negócio que muita gente fala, que o pessoal que não opera análise técnica fala que não existe, análise técnica é caos, não existe, que isso funciona, blá blá blá, que o passado não serve para nada no futuro. Isso é uma bullshitagem do cacete. Não tem nem o que argumentar. E para muitos que usam análise técnica, usam, às vezes até, talvez até com sucesso, mas ainda enxerga. Bom, se o cara tem sucesso, dificilmente ele tem essa visão ainda dogmática, né, de engolir a análise técnica e ir na base da decoreba. Esse aí normalmente o mercado limpa, ou então com o tempo o cara vai começar a querer entender mesmo como funcionam as coisas, e aí deixa de encarar a análise técnica como dogma, né, como aceitar as coisas como dogma. A média de 20 não é para ser aceita como um dogma, ela é uma linha de tendência automática, só isso. Conceito matemático que para mim é super importante para minhas estratégias. Tá? Média de 20 e VWAP também, as duas são super importantes. Se você tem as duas ao seu favor, quem está contra, né? Aí pode ser outra média de 20 e outro tempo maior. Por isso que você pode também ser conservador e falar, não, só vou operar quando eu tiver 5,60 na mesma direção. Beleza, beleza. Por exemplo, o Ibov está dias e dias em uma tendência de alta. É muito mais difícil operar vendido numa tendência de alta. Agora, a hora que ele está em tendência de baixa, a hora que um 5 der venda, você tem toda a pressão do mundo do gráfico de 60 minutos empurrando o 5 para baixo também. Né? É isso aí, galera. 10 da noite. Acho que o que eu queria entregar hoje era exatamente esse conteúdo. O meu era para encerrar com Blended Candles e deu, apesar da gente ter batido muito papo assim fora do roteiro. Antes de eu encerrar, pergunta para todos vocês, para quem está aqui desde a semana passada e para quem chegou hoje, tá? Posso continuar assim, galera? Não, o Ricardo já incluiu o VWAP na lista, Marcos. Posso continuar nesse modelo de aula? Eu estou dando um modelo de aula muito parecido com minhas aulas operacionais práticas no dia a dia lá dos 10%, tá? Que já é algo que eu faço todo dia há 15 meses. Hoje faz 15 meses que eu comecei esse projeto. Posso continuar assim? Ou eu tô, sei lá, vocês querem um negócio mais apostilado, mais tia-teteia, seguindo o roteiro? Tenho medo às vezes de confundir. Às vezes eu divago muito. Pode ser? Que bom, que bom, que bom. Top, top, muito top. Show. Formato perfeito, dev. Beleza, isso aí, galera. Sensacional. Claro que dá. Não, não é fechado não, Daniel. Fala com a Paula aí. Muito bom. Obrigado, galera. Eu fico preocupado porque a minha esposa, que não sei se porque ela já está de saco cheio de me ouvir falando há anos, dando aula, né? Ela fala que eu fico divagando muito. Ela é minha maior crítica, por incrível que pareça. Ela é quase um hater. A sorte que ela não opera. Mas então eu fico às vezes meio traumatizado, que ela fala que eu saio muito do roteiro. Ela é uma que se eu fosse dar aula, eu ia ter que ia cortar um dobrado com ela. Mais palavrões. Hoje eu quase não falei palavrão. Caralho. Opa, desculpa. É isso aí, galera. Ô, Thiago, esse negócio do Pablo Vittar ainda vai me dar processo, bicho. Ou então, sei lá, vou ganhar um fã. Bater na madeira, pelo amor de Deus. Puta, vou ser acusado de homofobia. Caralho, deixa eu encerrar essa merda logo antes que eu me entregue aqui. Tô ser preso ainda. Galera, obrigado aí pela companhia. Só vocês vinham para essa hora da noite e ainda consegui dar umas gargalhadas. Obrigado pela confiança. É aquilo que eu sempre digo, não vou cansar de repetir. Eu sei que vocês estão aqui nessa hora, até essa hora comigo também. Vocês estão apostando a vida de vocês, senão não estariam aqui com certeza, a vida, os sonhos, o projeto de vocês nessa carreira de ser trader. E isso é uma coisa que eu levo muito a sério e eu vou fazer de tudo para jamais decepcioná-los, tá ok? Por isso que eu quero, tudo que vai passando na cabeça eu vou falando e a gente vai conduzindo esse treinamento até eu acho que a cabeça estiver vazia, tá? Passar tudo para vocês, tá? O livro de Blended Candles tem no Steve Nisson, Vladimir, e tem no Gregory Morris, tá? O Candle Power, tá bom? No Candle Power também tem os Blended Candles lá, pode procurar.
E vocês quiserem uma coisa mais blended candles, procure no YouTube. Meu YouTube tem muita coisa. Eu baixei para essa máquina aqui. Eu tinha baixado para outra, mas eu baixei para essa máquina nova aqui. Eu baixei esse final de semana os 3 pendrives do meu canal, que meus ex-sócios deletaram todos os vídeos que eu tinha lá. Mas o Jorge, que é um aluno meu, que me acompanha lá nos 10%, ele me mandou por pendrive todos os 200 vídeos que tinha lá. Eu vou ver se eu subo aos poucos. Mas tem muita coisa lá no meu canal para vocês complementarem, para vocês assistirem, tá? Na sala dos 10% também, as aulas que eu dou às vezes, né, 2, 3 vezes por semana, perto do fechamento do pregão, quando a gente já bateu a meta, tem lá mais umas 40 horas de vídeo. Então, puta, vídeo é o que mais tem aqui no meu portal, tá? Então, vocês entrando para os 10%, acho que a maioria de vocês está com acesso ao 10% quando acabar aqui esse treinamento. Eu não sei se a Paulo já liberou, se vai ser só quando acabar o treinamento, para vocês terem uma hora de aproveitamento. Aproveita para assistir essas 30, 40 horas que já estão lá gravadas também. Lá tem um monte de coisa que eu vou falar aqui. Então, além de vocês assistirem de novo essas aulas que estão gravadas daqui, tem outras aulas que vocês podem ver. De repente eu vou estar num dia mais inspirado, vou explicar melhor, menos enrolação, menos papo furado. É importante vocês assistirem tudo. Sempre tem, não só de mim, como de outras pessoas também. Tirar sempre uma segunda, uma terceira opinião e vocês formarem de vocês, tá? Porque na hora de apertar o botão é você e o teclado e mais ninguém. Então, vocês têm que realmente estar seguros do que estão fazendo. Beleza? Opa, valeu, Sandra. Valeu, Sandra. E o pior é que eu tenho noção disso, Sandra, que você falou. Eu tenho noção disso e isso para mim é uma responsabilidade. Além de me honrar muito, é um peso enorme, mas, puta, eu amo isso que eu tô fazendo. Eu fico realmente tenso com essa questão aí de muita gente tá esperando aí virar a página, conseguir ter resultados comigo. Eu tô fazendo o meu melhor para ajudar todo mundo, não deixar ninguém para trás, tá? Porque realmente eu acredito que dá para todo mundo fazer parte de 10%. Só não pode perder todo o dinheiro no início tentando. Tem que ser devagar até adquirir a confiança, tá? Não se preocupar em ganhar dinheiro, mas se preocupar em operar bem, tá? É aquelas regras que eu tenho aqui no meu wallpaper, não sei se vocês viram aqui, ó. Da minha máquina, tá aqui, ó. 5 regras vitais de um trader profissional. Opere para operar bem, não para fazer dinheiro. Por exemplo, hoje eu não fiz aquela venda dos 1000 pontos, porque como eu tomei ontem 3 stops, que é muito raro, 3 stops seguidos, eu fiquei assim, caralho, hoje eu vou fazer certinho, hoje eu não vou fazer besteira. Hoje eu não vou. É que ontem não foi besteira, ontem tava uma merda mesmo o mercado. Mas hoje eu falei, não, eu não vou entrar agora porque o signo está caindo. Eu vou esperar sair dessa consolidação de 60. Eu comecei o dia dizendo que eu não ia operar. Enquanto não saísse dessa consolidação, eu não vou me precipitar. Ok, quando saiu eu entrei, já não tinha muito mais, já tinha caído o suficiente, paciência. Mas essa regra número 1 é fundamental. Opere para operar bem, não para fazer dinheiro. Tá? Depois, proteja ferozmente seu capital. Quando o seu trade system der o sinal, entre sem hesitar, mas só quando ele der o sinal. Se não der, não entra. Só uma coisa pior do que está errado é permanecer errado. E outra coisa, se o mercado estiver confuso, siga a regra 2. Hoje de manhã eu falei, vi aquela consolidação em bola, eu falei, não, quando estiver aqui dentro eu não vou fazer nada. Essa consolidação de 400 pontos, aqui dentro eu não vou me meter no índice. Tá? Ô, Norberto, obrigado, cara. Obrigado. Olha, na boa, eu quero o sucesso de todos vocês, porque se vocês não atingirem o sucesso, eu fracassei como professor. Não adianta só ensinar, não adianta vocês saberem todos os candlesticks de qual é salteado, o nome de todos eles. Se vocês não conseguirem tirar dinheiro do mercado, eu falhei. De alguma maneira eu falhei. Então esse é o espírito do meu projeto aí, que eu comecei há 15 meses hoje, e que eu espero aí, passar um bom par de anos aí para realmente formar uma galera de traders vencedores que mude um pouco essa história aí que eu tô cansado de ver aí, todo mundo perdendo, quebrando, os saldos das pessoas, das corretoras pessoas físicas negativo todo dia, as principais corretoras aqui do Brasil de pessoa física, Modal, Clear, Rico, puta, pessoal tomando fumo todo dia, puta, não quero mais ver isso, tá bom? É isso aí, galera. Não, Sandra, vamos manter contato aí. Tem um projeto aí do Swing Trade à tarde. Eu quero dar uma reajustada nele porque eu não sei se está no horário legal. Enfim, conforme o projeto vai se desenvolvendo e as demandas da galera vão surgindo, eu estou tentando me adequar
sem também me estrepar muito em termos de cansaço, tá? Sem me estrepar muito, também se eu me estrepar, fudendo, não adiantou nada do que eu estou fazendo. Beleza? Ó, a Paula tá aí desde cedo também acordada e tá aqui comigo. Então é isso, vamos encerrar. Chega de conversa fiada. Amanhã tem 10% às 10 da manhã. Provavelmente vou dormir até 9h55. E isso tá me fazendo falta, não fazer meu morning call. Tá me fazendo falta, porque esse planejamento é muito importante para mim. Mas paciência, quando vou em Nova York começar a abrir 10h30, eu faço de 10 às 10h30. E aí eu começo a operar a partir das 10h30 com dentro do fluxo pesado, que é o horário que eu sempre consigo operar. Eu odeio horário de verão. Odeio horário de verão. Tá? Então agora acabou nosso horário de verão, mas não começou em Nova York. Então acho que é 12 de março ou 13 de março começa. Aí a Nova York volta a abrir 10h30. Aí eu venho para a sala às 10 quando o Ibov abre, faço um planejamento até 10h30, 10h30 eu começo. Tá? Que aí tem 6 horas pela frente de pagar dinheiro, não precisa ser nessa meia horinha. Beleza? Galera, então, eu tenho que justamente atender um público como você, Sandra. Vamos ver se eu consigo, depois desse treinamento, o que eu posso fazer para não deixar vocês aí que só podem à noite órfãos, tá bom? Eu tenho que encontrar algum meio de poder ajudar quem é day trader e quem é swing trader. Ou quem não consegue fazer day trade, que é position, enfim. Eu tenho que encontrar um meio termo aí. Beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Super obrigado aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rodney. Obrigado, galera, pela confiança mais uma vez. Amanhã estou aí lá na sala dos 10%. Muitos de vocês são da sala dos 10%. Então, 10 horas estou por lá. E quem não for da sala, quinta-feira a gente se encontra novamente às 7 da noite. Beleza? Valeu, meus amigos. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira para todos.